Eu passei as últimas 3 décadas transformando um quintal de 1/4 de acre em uma fonte confiável de alimento para minha família. Ao longo desse tempo, descobri que o recurso mais vital nunca é o próprio solo, mas a água. A maioria das pessoas observa um período de seca e imediatamente busca a mangueira do jardim, operando sob a suposição de que, se a água não está caindo do céu ou sendo bombeada por um cano municipal, as plantas estão destinadas a morrer. No entanto, se você examinar a atmosfera agora, mesmo em uma tarde seca de verão, você está dentro de um oceano invisível. De acordo com a carta psicrométrica padrão utilizada na termodinâmica, o ar a 30 Bq C, com uma umidade relativa de apenas 50%, contém exatamente 15,04 gramas de vapor d'água em cada metro cúbico. Se você extrapolar isso para um acre suburbano padrão, verá aproximadamente 150 mil litros de água suspensa flutuando logo acima da superfície do solo. O problema não é a falta de água, mas sim a ausência de um mecanismo para puxá-la para a terra. Hoje, vou demonstrar como um arranjo preciso de pedras de campo comuns pode funcionar como uma massa térmica, manipulando as temperaturas da superfície para atingir o ponto de orvalho atmosférico e arrastando essa umidade diretamente para a zona das raízes. Este é um processo estritamente físico que manteve as colheitas prosperando sem uma única gota de irrigação por 2000 anos. Ele se baseia inteiramente em termodinâmica mensurável, em vez de hardware caro ou encanamento moderno. Para entender como isso funciona em um quintal típico, devemos olhar para os pioneiros que projetaram com sucesso este sistema em um dos ambientes mais hostis do planeta. Há mais de 2 milênios, a civilização nabateia floresceu no deserto profundo de Negev, uma região árida, onde registros meteorológicos confirmam uma média de exatamente 104 milímetros de chuva anualmente. Apesar desse déficit severo, eles conseguiram cultivar extensos vinhedos e pomares, sustentando dezenas de milhares de cidadãos sem um único aqueduto ou vala de irrigação alimentando as plantações. Seu método baseava-se inteiramente em uma aplicação magistral, embora intuitiva, da termodinâmica através de estruturas de campo conhecidas como Tulot Elab. Eles reuniram calcário e sílex locais, organizando-os em montes circulares deliberados de aproximadamente 1,5 metros de diâmetro e cuidadosamente espaçados a 3 metros de distância nas encostas estéreis. O mecanismo que exploraram era inteiramente fundamentado na física. Durante o dia, a temperatura do ar ambiente no deserto frequentemente excede 40 decretros C, expandindo a massa de ar e permitindo que ela carregue qualquer escassa umidade evaporada de mares distantes. À medida que o sol se põe, o ambiente do deserto experimenta um rápido resfriamento radiativo, fazendo com que a temperatura ambiente despenque de 20 a 30 graus em questão de horas. As rochas de calcário coletadas, possuindo uma capacidade térmica específica de aproximadamente 0,84 J por grama por grau. Kelvin liberam seu calor armazenado rapidamente para o céu noturno claro e desobstruído. Esse resfriamento rápido resfria a superfície das pedras bem abaixo do ponto de orvalho atmosférico. Quando o vento frio da noite empurra o ar carregado de umidade contra essas superfícies de pedras geladas, o estado de energia do vapor d'água cai instantaneamente, forçando uma mudança de fase física de gás diretamente para a água líquida. A condensação densa se acumula nas superfícies ásperas das rochas. A gravidade então assume o controle, puxando essas pesadas gotas de água através das fendas escuras e isoladas entre as pedras empilhadas. Isso protege o líquido recém-formado da evaporação inevitável do sol da manhã e o canaliza diretamente para a matriz profunda do solo, onde os sistemas radiculares estão deliberadamente posicionados. Eles transformaram efetivamente as próprias pedras do deserto em geradores de água atmosférica permanentes e autossustentáveis, provando que a sobrevivência agrícola
não depende estritamente da chuva que cai do céu, mas da construção da arquitetura física necessária para condensar o vapor d'água que já passa por sua terra. Você pode se sentir tentado a descartar essas estruturas antigas como uma anomalia da história, mas os princípios físicos em que se baseavam foram rigorosamente testados e validados pela ciência atmosférica moderna. A transição da sobrevivência antiga para os dados empíricos modernos começou em 1912, quando um engenheiro florestal russo chamado Friedrich Seibold tropeçou em montes de pedras maciços, semelhantes, enquanto inspecionava as montanhas da Crimeia. Ele não viu um milagre inexplicável. Ele reconheceu um motor termodinâmico. Seibold mediu meticulosamente as estruturas e construiu seu próprio condensador preciso de 13 metros de largura, provando através da extração física diária que uma pilha devidamente empilhada de pedras do mar poderia condensar até 360 litros de água líquida diretamente do ar costeiro todos os dias. Isso não foi uma anomalia localizada, mas um processo físico replicável. A mecânica da condensação atmosférica passiva acabou sendo codificada na engenharia moderna, documentada mais notavelmente na Patente 3.318.107 dos Estados Unidos, que descreveu a geometria exata necessária para canalizar o ar ambiente através de uma matriz térmica densa para extrair umidade atmosférica sem energia mecânica. Não precisamos depender apenas de engenharia de um século atrás ou de patentes históricas para ver isso funcionando hoje. Veja as operações agrícolas comerciais recentes que lidam com condições de seca severa no sudoeste americano. Um estudo abrangente de vários anos publicado na revista Agricultural and Forest Meteorology em 2018 rastreou os níveis precisos de umidade do solo em pomares de alta altitude, utilizando configurações de cobertura morta de pedra projetadas. Os pesquisadores inseriram sensores de conteúdo volumétrico de água profundamente nas zonas das raízes e registraram os dados continuamente. Os dados revelaram que colocar uma camada calculada de rocha grossa e de alta densidade ao redor da base das árvores não apenas impedia a evaporação da umidade existente no solo, mas gerava ativamente nova água. Os sensores provaram que em noites claras, o diferencial de temperatura das rochas causava uma queda localizada no ponto de orvalho, depositando uma média de 1,2 ml de nova água no perfil do solo durante a noite. Ao longo de uma estação de cultivo seca padrão de 150 dias, essa condensação passiva equivaleu a 180 mil litros de água suplementar por hectare, substituindo efetivamente a necessidade de um sistema de irrigação por gotejamento ativo. Simplesmente manipulando a área de superfície física e a massa térmica que repousa sobre a zona das raízes, os agrônomos modernos provaram que a atmosfera pode ser forçada a entregar sua umidade, transformando campos secos e empoeirados em terras agrícolas viáveis sem bombear um único galão de água subterrânea. Saia para o seu quintal às 3h da manhã e você verá a mecânica deste processo acontecendo bem na sua frente, provando que estamos lidando com termodinâmica pura e absolutamente nenhuma mágica. Como um proprietário que passou décadas observando esses sistemas, posso dizer que o segredo reside inteiramente na ciência invisível da transferência de calor e mudanças de fase física. Considere um pedaço denso de pedra de campo, como basalto ou granito, posicionado diretamente sobre uma zona de raiz. Estas pedras possuem uma alta capacidade térmica volumétrica, normalmente absorvendo a radiação solar durante a tarde e agindo como um escudo térmico massivo que impede que a camada superficial do solo asse e perca sua umidade existente através da evaporação capilar. A transição crítica acontece após o pôr do sol, quando o ar ambiente esfria e a pedra começa a liberar sua energia térmica armazenada através de radiação infravermelha,
direcionada para a atmosfera aberta e desobstruída. Como a pedra é densa e exposta ao céu noturno, sua temperatura superficial despenca rapidamente, muitas vezes caindo significativamente abaixo da temperatura do ar ambiente, até atingir o ponto de orvalho atmosférico específico. A física desta transição de fase pode ser entendida com precisão através da relação de Clausius-Clapeyron, que dita exatamente quando o vapor d'água atmosférico mudará de estado. Quando o ar noturno quente e carregado de umidade flutua sobre esta superfície de pedra fria, a massa de ar fisicamente não consegue manter sua pressão de vapor. A energia cinética das moléculas de água transportadas pelo ar cai drasticamente até que elas se condensem em pesadas gotas líquidas diretamente na superfície mineral. Biologicamente, o impacto que ocorre diretamente abaixo da pedra é tão profundo e essencial para suas colheitas. O gotejamento constante e lento desta condensação noturna cria um microclima isolado nos primeiros 8 centímetros do perfil do solo, estabelecendo um refúgio permanentemente úmido para fungos micorrízicos e bactérias aeróbicas. Esses organismos do solo exigem esta umidade contínua de baixo nível para decompor a matéria orgânica bruta e fornecer nutrientes biodisponíveis diretamente às raízes alimentadoras de suas plantas. A pedra pesada impede fisicamente que o sol da manhã evapore imediatamente esta água recém-gerada, permitindo que a gravidade puxe lentamente a umidade para baixo através da matriz do solo, onde ela permanece inteiramente protegida do vento secante. Você está fundamentalmente construindo um condensador atmosférico passivo e uma incubadora biológica subterrânea em uma sequência observável simples, aproveitando as mesmas leis imutáveis da física que ditam por que um copo frio de chá gelado transpira na mesa da sua varanda durante uma tarde úmida de julho. Quando estiver pronto para construir este mecanismo em seu próprio jardim, você deve resistir ao desejo de ir a um viveiro sofisticado e comprar pedras de rio perfeitamente lisas e polidas. Estamos projetando uma bateria térmica, não decorando um caminho. Você precisa de rocha bruta, pesada e de alta densidade. No meu quintal, procuro basalto comum, granito ou calcário não polido, o tipo de pedra de campo bruta que você pode comprar por centavos o quilo em um depósito de paisagismo a granel ou retirar diretamente de um pasto limpo. A densidade física do material é todo o segredo para fazer isso funcionar. Rochas porosas, como pomes ou cinzas vulcânicas, são cheias de bolsões de ar aprisionados, tornando-as excelentes isolantes, mas terríveis condutores térmicos. Precisamos de massa sólida. Você deve procurar pedras do tamanho aproximado de um melão padrão, pesando entre 2 e 4 quilos cada. Uma rocha desta massa exata possui a capacidade térmica volumétrica necessária para absorver a forte radiação solar da tarde, sem transferir esse calor para o solo abaixo, enquanto ainda retém área de superfície suficiente para esfriar rapidamente quando exposta ao céu noturno frio e aberto. Depois de ter um carrinho de mão cheio de pedras de campo pesadas e adequadas, mude sua atenção para a terra onde sua cultura específica crescerá. Não jogue simplesmente as rochas em um pedaço de terra compactada e espere que o sistema funcione. Você está criando uma microcaptação subterrânea, o que requer uma manipulação física deliberada da camada superficial do solo ao redor da base da sua planta-alvo. Use uma espátula de mão para esculpir uma depressão rasa em forma de píris, estendendo-se por cerca de 60 centímetros a partir do caule principal. Você só precisa remover cerca de 5 a 8 centímetros de solo superficial, formando uma inclinação suave e contínua que desce diretamente para a zona central da raiz. Esta geometria física é crítica porque garante que, quando a umidade atmosférica sofrer sua mudança de fase e se liquefizer na pedra fria acima, as gotas pesadas seguirão naturalmente o caminho de menor resistência. A gravidade puxará a condensação pela base rugosa da rocha
e diretamente para esta bacia rasa de solo, canalizando cada gota de água gerada precisamente onde as raízes alimentadoras biológicas estão esperando. Finalmente, pegue um cultivador manual de aço e afofe profundamente o fundo desta bacia recém-esculpida, quebrando qualquer camada de argila compactada. O solo deve estar altamente friável para que a condensação noturna possa infiltrar-se instantaneamente na terra, retendo a umidade com segurança contra o vento da manhã. Com a bacia rasa preparada, é hora de organizar suas pedras de campo pesadas. E este layout físico requer precisão exata para maximizar o efeito termodinâmico, enquanto protege a saúde biológica de sua plantação. Não despeje simplesmente as pedras contra a base da planta, pois enterrar o caule principal prenderá o excesso de umidade contra a casca e convidará a uma podridão fúngica catastrófica. Em vez disso, pegue suas pedras de 2 a 4 quilos e comece a colocá-las em um círculo apertado e entrelaçado, deixando deliberadamente uma lacuna de 5 centímetros entre a borda interna das pedras e o caule da planta. Você quer as pedras se tocando ombro a ombro, formando um escudo térmico contínuo sobre a bacia de solo deprimida que esculpimos anteriormente. Ao levantar e posicionar esses materiais pesados, lembre-se da sua biomecânica básica para garantir a segurança, mantendo as costas retas, flexionando os quadris e impulsionando para cima através das pernas. Pois mover manualmente centenas de quilos de basalto denso por um quintal é uma tarefa física séria que exige respeito. Uma vez que o primeiro anel interno esteja assentado, construa um segundo anel concêntrico ligeiramente mais largo diretamente contra o primeiro, travando as pedras para eliminar quaisquer grandes lacunas onde o sol do meio-dia possa penetrar e evaporar nossa umidade acumulada. As superfícies superiores das pedras devem ficar cerca de 2,5 centímetros acima do nível natural circundante de seu jardim, enquanto suas partes inferiores repousam profundamente dentro da bacia fria e sombreada. Esta geometria específica garante que, à medida que o ar ambiente esfria rapidamente à noite e o vapor d'água sofre sua mudança de fase, a condensação resultante escorra pelas faces convexas das rochas, deslizando pelas fendas escuras e apertadas, e diretamente para a zona radicular protegida. Seguindo este arranjo preciso, você está projetando um microclima de autorrega permanente que aproveita a massa bruta das pedras para extrair umidade da atmosfera e prendê-la com segurança na terra, não exigindo manutenção contínua, sem linhas de irrigação de plástico e absolutamente nenhuma parte móvel. Quando você se afasta e olha para este arranjo de pedras de campo pesadas descansando silenciosamente em seu jardim, você não está apenas olhando para um truque de paisagismo inteligente. Você está olhando para um mecanismo físico fundamental, que opera independentemente da infraestrutura municipal, utilizando os princípios básicos da termodinâmica para extrair umidade diretamente da atmosfera. Por décadas, observei meus vizinhos gastarem milhares de dólares em redes de irrigação de PVC complexas, temporizadores automatizados e contas de água municipais para manter suas plantações vivas, totalmente convencidos de que a segurança alimentar exige uma forte dependência da manufatura industrial. Eles tratam o solo como uma esponja estéril, que deve ser preenchida artificialmente com recursos, ignorando o volume massivo de água suspenso no ar acima de sua própria propriedade. Ao compreender a capacidade térmica específica de uma simples rocha e a física do ponto de orvalho atmosférico, contornamos todo esse sistema frágil. Essa percepção nos leva a uma encruzilhada crítica em como abordamos nossa própria sobrevivência e gestão da terra. Temos que nos fazer uma pergunta fundamental. Continuaremos a acorrentar nosso suprimento de alimentos a uma rede industrial frágil que exige insumo financeiro constante e manutenção mecânica?
Ou escolheremos a verdadeira independência, cooperando com as leis imutáveis e gratuitas da natureza que sustentaram a vida por mais de 2 milênios? Se esta exploração da termodinâmica antiga mudou a forma como você vê as pedras no seu próprio quintal, por favor, inscreva-se e curta o vídeo. Estamos desenterrando a história que eles tentaram enterrar. Cultive o futuro. O próximo tesouro será revelado em breve.